Olá, meu nome é Daniel Passos Dick, estudioso, colecionador, melômano. Melômano, para quem não sabe, entendido ouvinte de música clássica, né? E pesquisador. E hoje nós vamos falar dos quartetos de cordas de Heitor Villa-Lobos, de Villa-Lobos, os quartetos de cordas números 12, 13 e 14. Inclusive, pretendo fazer alguns comentários, assim. Bom, vamos lá. Heitor Villa-Lobos continua sendo não somente o maior compositor brasileiro, como também o mais brasileiro de todos os compositores. Nenhum outro, até hoje, soube abordar com tanta fidelidade em sua obra o perfil psicológico da nossa música nativa, retratando-a nos seus múltiplos e completos aspectos, sintetizando as influências das três raças. Aí, tá assim, branca, negra e indígena, que contribuíram para sua formação. Foi, portanto, a partir dele que a música universal mais elaborada ganhou uma contribuição genuinamente brasileira em sua originalidade e caracteres próprios. É bem verdade que não podemos ignorar o esforço extraordinário dos precursores do nosso nacionalismo musical. Mesmo não sendo tão abrangentes quanto Villa-Lobos e tendo enfrentado a forte resistência de uma sociedade demasiado dependente dos gostos tradicionais europeus e que olhava com um certo desprezo tudo que procedesse das camadas populares. Villa-Lobos, em sua formação e no desenvolvimento de sua carreira, percorreu o caminho inverso do que era habitual em sua época. Foi autodidata, ou seja, ele mesmo trabalhava por conta própria. Enquanto o destino dos compositores brasileiros mais dotados era o aperfeiçoamento na Europa, ele embrenhou-se pelo interior do Brasil, a embeber-se de suas riquezas folclóricas, a familiarizar-se com seus temas populares, a recolher, enfim, um material sonoro que mais tarde combinaria com as grandes influências de sua vida. Dois pontos. A música de Baia dos Chorões. É conhecida sua paixão pelos boêmios chorões, e o Villa-Lobos menino fugia de casa pela janela para juntar-se aos seus violões, cavaquinhos, bandolins, clarinetas ou flautas que improvisavam nas noites do Rio de Janeiro. Misturava-se ao choro, estilo instrumental virtuosístico que mais tarde inspirou-o na composição de sua série de 14 choros, aí entre aspas, né, síntese da alma musical brasileira. Quando desembarcou pela primeira vez em Paris em 1903, afirmou, aí, dois pontos, não vim para estudar, vim para mostrar minha obra, pontos de exclamação. Porque Villa-Lobos foi para Paris, ele não, na realidade, o interesse maior dele não era aprender o que ele já sabia, o que ele pretendia mesmo era divulgar a obra, o trabalho dele, né, das ideias dele, né, para mostrar para o público a obra musical, orquestral dele. Esse é que era o principal objetivo dele. E esta obra, assim, de um compositor tão seguro de si, assim, já vinha de uma vida polêmica no Brasil, com acirradas discussões de público e crítica, e até entre os músicos que tinham de executar sua música revolucionária. Em 1918, no Instituto Nacional de Música, logo ao primeiro ensaio de seu poema sinfônico Amazonas, o Spala, da orquestra, Spala é o primeiro violino, apoiado por seus colegas, levantou-se para afirmar que aquela música, um dos pilares de sua obra, não tinha, entre aspas, nem pés nem cabeça. Pode-se imaginar também o impacto que causou na famosa Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo, quando apresentou sua música junto a dos então desconhecidos Debussy e Satie, ou Satie, Eric Satie, compositor francês, recebendo da burguesia retrógrada a mesma dose de vaias destinadas às outras ali representadas. Paris o compreendeu mais rapidamente.
Data de 1924, seu primeiro concerto lá, e sua popularidade cresceu logo em seguida, alçada pela forte impressão advinda do nacionalismo musical, já apresentada como recorrente estética por compositores russos, poloneses, espanhóis, tchecos e húngaros. Na França, ele catalisou a vanguarda. Aí abre-se um parênteses aqui. Lá bem, lá bem mais caudalosa que no Brasil. Fecha parênteses. E tornou-se amigo de nomes emergentes como Stokowski, Leopold Stokowski, compositor polonês, Varese, compositor francês, Leger e outros. Começou a editar pela Max Eschig. Começou a editar pela Max Eschig, editora alemã, apresentado por Arthur Rubinstein. Começou a editar pela Max Eschig, editora alemã, apresentado por Arthur Rubinstein, que foi um dos seus maiores incentivadores ao lado dos mecenas brasileiros da família Genli. Porque naquela época, no Brasil dos anos 30, 40, a família Genli tinha dinheiro e tinha interesse em patrocinar a obra de Villa-Lobos, gostava das músicas, né? Eles tinham dinheiro, recursos e eles poderiam financiar. E foram muito patrocinadores de Villa-Lobos, né? Nesta época, já havia composto seus poemas sinfônicos Nesta época, já havia composto seus poemas sinfônicos Amazonas e Irapuru. As 5 primeiras sinfonias, a maioria dos choros, o rude poema. Aí se abre um parênteses aqui, dedicado ao grande amigo Arthur Rubinstein, as serestas, o noneto, as cirandas, as 2 suítes da prole do bebê e apenas 4 quartetos de cordas. Inicialmente associado à imagem dos seus grandes painéis sonoros, a exuberância e a espetacularidade de sua obra orquestral, esta visão começa a modificar-se a partir das gravações mais modernas de suas peças de câmara, que representam mais de 1/3 de sua vastíssima obra. Retornou aos quartetos de cordas em 1931, aí número 5, né, entre parênteses, e um ano depois de iniciar a série das Baquianas Brasileiras. O sexto quarteto veio em 1938 e os outros 11 se distribuíram uniformemente pelos 15 anos entre 1942 e 1957. Os 3 quartetos desta edição, números 12, 13 e 14, datam respectivamente de 1950, 1951 e 1953, quando Villa-Lobos já gozava em vida de sua fama de grande compositor tanto no exterior quanto finalmente em seu próprio país, claro, no Brasil, claro. Ele já era famoso tanto no exterior e no Brasil. Já tendo composto todas as baquianas, toda a obra para violão solo e as 2 suítes O Descobrimento Brasil, nestes 4 anos, ou seja, de 1950 até 1953, ele produziu as sinfonias número 8, 9 e 10, A Alvorada na Floresta Tropical e o Concerto para Violão e Pequena Orquestra. Entre as obras importantes que ainda não haviam sido compostas nesta época estão o Balé Gênesis, do qual falei em aulas anteriores, a ópera Irma, o Magnificat Aleluia, a fantasia concertante para violoncelo e sua popularíssima Floresta do Amazonas, né, que eu adoro ouvir, é uma maravilha, é um clássico. Pois bem, o quarteto número 12, dedicado à sua companheira Mindinha, né, Mindinha é o apelido de uma das esposas de Villa-Lobos, que é Arminda Alves Guimarães, né, que foi uma das suas primeiras esposas. Villa-Lobos foi casado 2 vezes, teve a Mindinha Arminda Alves Guimarães e a Lucília, né, que foi a segunda esposa dele, né. Foi escrito no Memorial Hospital de Nova York, onde ele se achava hospitalizado. Já as voltas com o câncer que o mataria 9 anos depois. É um dos mais completos e substanciosos de toda a série, por sua linguagem quartetística avançada, e que já traduz a certeza do compositor de que esta série de quartetos seria, abre-se aspas aqui, a parte mais importante de minha obra, conforme confessaria mais tarde a amigos mais chegados, mais próximos, né?
No allegro inicial, violoncelo e segundo violino apresentam uma célula rítmica e melódica sem tonalidade definida. Logo respondido uma quinta acima pela viola e o primeiro violino. Na sequência, os pares de instrumentos se mantêm cruzados num contraponto rico e variado, e ora se juntam, ora se complementam ritmicamente, aludindo sempre o tema inicial. Um outro desenho introduzido e desenvolvido até surgimento da seção central em andamento mais lento, cujo lirismo propicia expressivas as intervenções que se sucedem até a reexposição do tema inicial. O final é vigoroso e sonoro, né? No segundo movimento do quarteto número 12, né? No segundo movimento, andantino melancólico, os instrumentos tocam com surdina, cabendo aos violinos e violoncelos sucessivamente a apresentação de um belo desenho melódico. A viola introduz o tema principal muito expressivo e saudoso, e o primeiro violino representa em outra tonalidade. A seção central, pouco più moço, é muito graciosa. Segue-se a reexposição das ideias iniciais, recurso através do qual Villa-Lobos confere o sentido de unidade a cada movimento. O terceiro movimento, Allegro leggero, exige muita coordenação por parte dos executantes, pela distribuição de figuras rítmicas muito precisas que vão compondo um papel sonoro à la Stravinsky, ou seja, ao estilo de Stravinsky, né, compositor russo. O pouco vivace e Pio Moço centrais, com suas escalas virtuosísticas, são um desafio à parte. Volta o tempo inicial e uma coda é o final de um movimento, é o ápice de um movimento. Volta o tempo inicial, uma coda, aí se abre aspas aqui, quase vivo, conduz a um inesperado final onde o primeiro violino sustenta uma nota prolongada e que vai aos poucos diminuindo. O quarto movimento, allegro bem ritmado, após a introdução, adquire uma movimentação bem, aí se abre aspas aqui, barriana, contrastada por duas mudanças de andamento. Pouco menos e allegro più moço. Volta o tempo inicial e o final é bastante vigoroso. O quarteto número 13, de 1951, é dedicado ao Quarteto Municipal de São Paulo, mas foi o Quarteto Iacovino que o estreou em 1953. O Quarteto Iacovino, ou seja, de uma grande violinista que, que era considerada a dama do violino brasileiro, Mariucci Iacovino. Eu tive o privilégio de conhecer a senhora Mariucci Iacovino nas salas de concertos do Centro de Cultura Raul de Leone, quando ia lá em alguns concertos aqui em Petrópolis. Era uma senhora excelente e ela era considerada a dama do violino brasileiro. E esse quarteto é em homenagem a ela, que é que o estreou em 1953. Como no anterior, são frequentes as mudanças de andamento e o surgimento de temas contrastantes, porém tudo isso segundo um processo formal bem determinado. O primeiro movimento, Allegro non troppo, começa com um fogato em tom menor, embora não haja indicação de tonalidade na clave. É o Vila das Baquianas quem faz o violoncelo expor o tema, respondido primeiro pelo segundo violino e depois pela viola e pelo primeiro violino, até o Pio Moço, no qual a viola se destaca. Na seção central, os instrumentos se movem paralelamente até a habitual reexposição do tema inicial. No scherzo é como se fosse um minueto na linguagem da música clássica. Scherzo, um minueto, tipo uma dança, né? Alegre e movimentado, Vilas travadas ao seu lado bem-humorado. Após as duas sessões iniciais, uma curtíssima sessão central, Meno, antecede a reexposição. No final, presto, os violinos são exigidos pelo virtuosismo das escalas em uníssono. O terceiro movimento, Adagio, inicia num clima tranquilo com o primeiro violino expondo uma bela melodia. Aos poucos retoma o clima barriano, com seus contrapontos elaborados.
logo contrastado por acordes característicos da harmonia de Villa-Lobos. Um curto pio moço central reconduz ao tema inicial. No Allegro vivace, os contrastes rítmicos não são frequentes como nos outros movimentos. O 14º quarteto, dedicado ao Stanley Quartet, que o encomendou e estreou em 1954 nos Estados Unidos, é conhecido como, aí se abre aspas aqui, o Quarteto das Quartas, pela insistente utilização deste intervalo tanto inicial quanto horizontalmente, na sua intrincada arquitetura sonora. Embora não defina muito os dois anteriores nos aspectos gerais da forma, é dos mais densos e trabalhados de toda a série. No Allegro, as vozes são bastante movimentadas, e como sempre, Vila, não Paul, não, e no Allegro as vozes são bastante movimentadas, e como sempre, Villa-Lobos não poupou os executantes pelo padrão de virtuosismo exigido. Uma única seção central, Meno, separa as ideias iniciais de sua reexposição. No andante, um belo tema é exposto com entradas sucessivas dos instrumentos ao estilo fugato. Também aqui uma única seção central antecede ao tema reexposto. Não deixa de causar admiração o extraordinário contraste existente na personalidade musical de Villa-Lobos, capacitando-o a conceber a mais profunda expressão de sentimentos nos movimentos lentos, ao lado de sua verve humorística que às vezes se apresenta como uma sonora gargalhada. Este scherzo, minueto, né? O terceiro movimento de uma peça de música de câmara, sinfonia, concerto. Este scherzo, o terceiro movimento, é bem o retrato desta última faceta e nele os instrumentos se desempenham com fino humor, lembrando certas trilhas sonoras de desenhos animados. No quarto e último movimento, molto allegro, Villa-Lobos No quarto e último movimento, molto allegro, Villa-Lobos modifica um pouco o tratamento dispensado aos anteriores e o tema inicial se altera com outras ideias, sem grandes contrastes rítmicos até o impetuoso final. Esse foi a aula de hoje. Eu, Daniel Kosdik, apresentando, segundo as palavras de um crítico musical, João Pedro Borges, né? E também, quando eu divulgo o conteúdo dos textos das obras dos compositores, é mostrar algo de diferente para aqueles que queiram entender a obra de compositores, falando hoje a palavra de críticos musicais, é divulgar conteúdo, não copiar, né, palavras de outros para as pessoas entenderem, né, o conteúdo das obras dos compositores, a história de cada um, como, como os críticos analisam a obra de determinados compositores. Falou-lhes Daniel Passos Dick, foi um prazer.